Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Como já sabem, sou o Marco Souza e hoje, finalmente, o nosso convidado está 100% linkado ao nome do podcast. Hoje vamos falar sobre gastronomia e com uma pessoa que sabe muito. Então, o nosso convidado hoje é o chefe de cozinha, Michael Doria. Michael, obrigado pela presença. Muito obrigado, Marco. Satisfação imensa estar aqui pelo convite. Obrigado demais. E falar um pouco de comida hoje aí, né? Comida e essa vida de doido que é chefe de cozinha, quase por o que a gente conhece. Apresentar o Michael Doria, natural de Aracaju, formado em gastronomia, pós-graduado em tecnologia na produção de alimentos. Já foi apresentador no quadro de gastronomia na televisão aberta e hoje está chefiando um restaurante em Itabaiana, o... Pedro Escarbar. Já viu? Anota o nome e vai lá, viu? Michael, para começar a nossa entrevista, tem uma pergunta que eu fiquei a semana toda pensando e você pode ser a pessoa certa para me tirar essa dúvida. O Brasil tem mais chefe de cozinha do que farmácia, drogazil e pague menos? Acho que passa aí, viu? Todo mundo quer ser chefe hoje em dia, né? Porque fui pra cozinha, virei chefe. Fiz um ovo gourmet. Cara, hoje eu vi um negócio muito engraçado. Tem um humorista chamado Cris Pereira e tem um personagem chamado Gaudêncio. E aí hoje fui pra ele analisar gente fazendo chimarrão. Chimarrão gourmet, velho. É uma área Essa é a novidade. É uma área que a gente busca muito. Mas a gente vai falar um pouco aqui, gente, porque gastronomia muita gente pensa que é só cozinhar e esquece. Eu sempre falava na faculdade que é uma das primeiras profissões no mundo. Quando o homem descobriu o fogo, alguém foi cozinhar. Verdade. Não era só matar. E não se sabe muito a vida dura de chefe de cozinha. E pensar o seguinte, chefe de cozinha é apenas um cargo dentro de uma equipe. E todos dentro da equipe têm sua função e sua importância. A gente vai desmembrar um pouco isso. Mas antes eu queria saber o que te levou para essa maluquice chamada gastronomia. Você podia fazer qualquer outra coisa tranquila. É verdade. Então, Marco, eu na verdade quanto mais eu fazia, mais eu gostava. Eu venho de uma família aí, minha mãe não gosta de cozinhar, minha mãe odeia cozinhar, ela não gosta. Ela até... Você ficar falando essas coisas, ela não gosta de cozinhar. Eu acho que tem muito da questão do meu irmão mais velho, chefe Alex Ferreira também, uma grande referência pra mim. Ainda adolescente aí, 12, 13 anos, minha mãe ganhou um tacho e um fogão industrial de 2 bocas, só que ela odeia cozinhar, de um projeto que tinha, né, na época. E aí eu disse, mãe, vou começar a vender batata frita, tapioca em casa. E ela, tá bom, então fique à vontade, já tava já ali parado o material, comecei a testar, funcionar ali. E eu coloquei a tapioca, aprendi a peneirar a tapioca, ainda adolescente ali, comecei a peneirar, gostei. Quando eu vi a tapioca no fogão, não parei mais. E aí... Começou com uma tapioca. Comecei desenvolvendo, vendia... Eu trabalhava numa lan house, né? Que nessa lan house, pelo dia, eu colocava o tempo, ia atender, era atendente da lan house. E à noite eu vendia batata frita, a tapioca, a coxinha, salgados. Eu levava esse material para o estabelecimento e vendia. E aí então não parei mais, né? E quando completei 16 anos, recebi uma proposta de trabalho, uma panificação de bairro, que geralmente mercearia de bairro é 3, 4 em 1, né? É mercearia, açougue, padaria, é tudo junto. Com 16 anos, isso em 2011, 2010 para 2011. E aí também foi quando começou minha vida profissional mesmo. Aprendi a mexer com desossa de carne, chegava o lombador para fazer o peso, colocar o peso na parte do açougue, eu não sabia, mexer naquela balança de teto. Aí, bora menino, não adianta, tá pesado aqui, aí eu tinha que desenvolver, né? Aí fui trabalhando desenvolvendo essa parte de correria, nesse ambiente bem caótico ali, né? E aprendi a desossar carne, parte de recebimento de mercadoria, desossa e várias coisas, não parei mais. E aí vai para uma faculdade, né? E qual foi essa decisão de uma faculdade? A decisão da faculdade, Marco, foi que é o seguinte, eu percebi o quê? Na área de cozinha, temos fazedores, né? E tem muita gente que sabe fazer comida muito boa. Mas essa parte técnica, eu ficava inconformado. Por quê? Temos que ser bons cozinheiros e a parte técnica, onde fica? E eu sempre quis me profissionalizar no que eu estava fazendo. Aprendi a cozinhar, quis evoluir na profissão, então eu comecei a buscar conhecimento. Já fiz também curso de auxiliar de cozinha Senac, durante e no meio termo da faculdade. Então eu estava fazendo vestibular ali, apareceu um curso de auxiliar de cozinha Senac, fiz também. Aí pintou a faculdade, fiz. Depois de formado também, senti aquela necessidade de fazer uma pós-graduação e não parei mais. É interessante a gente falar sobre isso, Mike, porque muita gente acha que
fazer gastronomia é só cozinhar. A faculdade o tempo todo é cozinhar. Não. Eu via muito, dando aula, que os alunos no primeiro semestre, quando eu contava como seria, por que a gente tem que estudar isso? O cozinhar em si é a última coisa de um processo dentro de um restaurante, porque a gente trabalha com manuais, porque a gente sabe que a pós-graduação nos permite elaborar manuais que são avalizados pela Anvisa. A gente tem que seguir algumas RDCs que são da Anvisa, manuais de boas práticas, manual de produção, manual de higienização, porque a nossa a legislação brasileira é uma das mais completas no mundo, a legislação sanitária, só não é cumprida, mas é uma das mais rigorosas. Uma coisa que faz restaurante falir, ficha técnica, porque é ali onde você sabe quanto custa para comprar e para vender. Então, é legal isso, porque, eu quero ser chefe de cozinha. Cozinhar é a última coisa que você faz. Se você não entender o processo, já era. E aí você faz uma faculdade aqui em Aracaju, né? Eu me formei aqui em Aracaju mesmo, terminei em 2016, basicamente. E aí comecei, já trabalhava na área, durante a faculdade já trabalhava em restaurante. Inclusive chegava muito atrasado nas aulas. Reprovei um semestre também, pela correria. Né? Tive ajuda aí de alguns professores também na faculdade, mas assim, de uma turma de 35 alunos, quase 40, acho que poucos já trabalhavam na área, né? Acho que contado de 3, no máximo 5 alunos já trabalhavam na área já. E era bem cansativo. A gente já cozinhava já no trabalho e queria mais essa parte técnica, era o contrário. A gente queria mais essa parte técnica, ver como funcionava, né? Essa parte da história da gastronomia, como funciona a parte de gestão e entender mais essa parte técnica. Então, foi sempre desafiante. A gente cochilava um pouco nas aulas também, né? Esse tempo, tem uma coisa que te marcou, esse tempo de estudante, dentro da faculdade, a convivência com professores, com outros alunos, tem uma situação assim que é muito... que entrou na minha mente bastante. Eu estava em uma aula de panificação e eu me atrasei. Que eu já trabalhava, né? Já trabalhava em um restaurante aqui da cidade, da capital. E a aula era, se eu não me engano, 16h20. Eu cheguei meia hora atrasado, quase 17 horas. E a professora mandou eu sair da cozinha porque eu esqueci um utensílio. E eu respirei fundo e eu perguntei se era verdade. E toda aquela disciplina que é natural. Aí com isso eu aprendi uma coisa. Enquanto o mundo gira, a gente tem que se virar, na verdade. E ela mandou eu sair da cozinha. Eu saí. No final do semestre, eu agradeci a ela por aquele momento. Dela ter me tirado da cozinha, né? E tem esse detalhe. A cozinha profissional, ela é muito disciplinada. Ela tem uma origem, você vê hoje esse fardamento, gente, chama Domman. E algumas pessoas chamam de origem napoleônica, porque o formato dela vem de um uniforme militar dos cozinheiros de Napoleão. E a disciplina da cozinha, ela tem uma herança militar. Mas não significa que a gente é militar dentro da cozinha. É questão só de comando, obediência, hierarquia e objetivo, se não tiver. Exato. E o pior cargo é o chefe de cozinha. Porque o chefe de cozinha ele tem que entender tudo do funcionamento da cozinha e gerir pessoas. Essa é a pior. A parte mais delicada. Melhor ficar correndo atrás de uma galinha do que comandar uma equipe. Teve alguma uma disciplina, um aprendizado técnico dentro da faculdade que ali fez uma grande diferença para você? Tem muito, Marco. Tem a parte toda essa parte de gestão técnica, de fichas técnicas, me ajudou muito. Foi um norte, para mim, na minha vida profissional, excelente. Que eu sou muito grato, né? Todo o corpo docente da universidade. E, assim, o que marcou mais para mim foi essa parte de gestão. Foi uma coisa que eu tinha uma certa dificuldade, que eu aprendi muito também. Aprendi muito mesmo. Além de que é o norte, né? Não é toda... as universidades vão lhe dar um norte a seguir. Não é garantia que você vai sair dali um expert, um chefe, né? Como a gente falou inicialmente aqui. Mas essa parte de gestão, essa parte técnica aí me ajudou muito também. E aí, a parte depois de formado, você vai para uma pós-graduação. É normal os chefes terem essa pós-graduação? Poucos seguem? Então, Marco, eu costumo falar o seguinte. Nesse processo de chefia, nesse processo de evolução profissional, é uma coisa que me tocava muito e ficava sempre inconformado com isso. Poucos seguem essa maturação profissional. Alguns param no meio do caminho. Aí eu recebo, até hoje em dia, falando com minha esposa, eu mostro até
conversando com ela, assim, desabafo profissional, muitas pessoas no meu direct, chefe, quero parar, quero desistir. Aí eu chego, manda o zap aí, vamos conversar, não desista não. Tente ver a profissão com outros olhos, né? Tente se reinventar na profissão. É uma profissão maravilhosa, tem várias áreas para você seguir. Então, assim, infelizmente, muitos profissionais ficam frustrados e acabam, às vezes, não conseguindo atingir, por não ter um plano de carreira, a realidade é essa, por não encontrar, e muitas vezes eu vou até um pouco mais a fundo, por não saber nem quem eles são, né? Por não saber ainda o que querem ali da vida profissional, então acabam parando ali e não buscando o plus, não buscando ali algo a mais. Você falou que já vinha trabalhando, entra na faculdade, durante a faculdade continuou trabalhando e estudando. O fato de você já estava no mercado, mas você estava numa faculdade, fez diferença para você ser contratado? Já assim, pô, os caras estão fazendo faculdade, eu vou puxar ele. Sim, Marco. Teve muita, agregou bastante, mas teve algumas situações profissionais que alguns estagiários, ou alguns alunos que eram recebidos em alguns restaurantes aqui, isso no meu tempo, né, há um tempinho atrás, eram tidos como chacota. Por quê? Chegavam como estagiários e os cozinheiros antigos, né, por não ter aquela maturidade profissional, de receber que era uma ajuda ali, né, era um estágio curricular, né, e eles tratavam com indiferença, por não saber, eram tratados com brincadeiras, com chacotas, né, era motivo de ironização ali da cozinha. Então, assim, ajudou muito em um aspecto quando você se posiciona. Eu tenho como falar assim, às vezes, que Deus me abençoou muito dessa vida profissional da cozinha ter começado cedo para mim. Mas eu também tive, em algumas cozinhas, essa represália pela idade. Você é muito jovem, se ela é cozinheiro nada. Esse moleque aí, com 18 anos, eu já era cozinheiro classificado na carteira. É uma cafeteria aqui da cidade, era até uma franquia do Sul. Eu fui classificado e não me sentia, às vezes, nem preparado. Será que eu sou cozinheiro mesmo? Será que eu estou preparado? E fui buscando. Então, se eu sou agora, fui classificado, tem que fazer jus ao que eu sou. Então, comecei a estudar ainda mais do que já estudava. Livrinho de receitas, livros e vídeos. Então, basicamente nesse sentido aí. Ajudou muito a formação como profissional, mas em alguns momentos, pela idade e fator do ambiente, que o ambiente, em alguns momentos que eu passei, não tinha essa maturidade profissional, equipe, os colaboradores, e tratavam com essa indiferença pela idade, pela formação, aprendiz, cursando gastronomia, né? Você acha que em algum momento, a gente vai falar aí, tá rolando agora o 15º MasterChef. Nem consigo calcular quantos anos já vão disso. Você acha que, de uma certa forma, essa glamorização do termo chefe atrapalhou essa convivência da galera antiga que aprendeu sozinha com essa turma que vinha na faculdade criar conflito? Excelente pergunta. Eu acho o seguinte, Marco. Minha visão é o seguinte, a safra da velha guarda da cozinha, né, com essa nova guarda da gastronomia, tem um conflito muito constante, porque questão de resistência da cozinha, doutrinas, e essa safra nova tem como na visão deles o quê? Muitas limitações, né? Até de pressão na cozinha mesmo, de algumas, como posso falar, dessa criatividade exagerada, né? Um assunto bem importante também que a gente conversa, o básico bem feito funciona. E algumas coisas dessa geração nova que chega aí, recém-formada, é uma criatividade que não tem mais o que se inventar e acaba se embolando. Eu costumo falar o seguinte: para desconstruir, você precisa aprender a construir primeiro. E às vezes um aluno de faculdade ou recém-formado, ele quer desconstruir sem ter nem aprendido a construir primeiro. Um básico, um feijão bem feito, um arroz bem feito. Aí faz o quê? Eu vou fazer, por exemplo, uma desconstrução, sei lá, do risoto, de um cacio e pepe, vou fazer uma desconstrução de um parmegiana. Então, eu acho que, peraí, o básico funciona, faça o básico bem feito, o molho bem feito, faça a preparação, o seu mise en place perfeito, então, e deixa o fluxo acontecer. É isso que eu tenho nessa visão. E quando essa safra nova
for acabando, eu acho que essa geração nova aí, eu acho que não vai dar conta não. Já não tá dando conta hoje. Você falando isso, eu lembro que eu era muito crítico em relação a isso, quando professor, porque como eu estudei na Argentina, lá não tem vacilo. Do primeiro dia ao último dia é porrada, porque na cozinha de verdade não tem glamour. É verdade. É cliente reclamando, o tempo rolando contra você, e eu brigava muito porque a gente tinha que fazer já desde o início dessa formação. Não ficar aplaudindo um ovo frito. Sim, sim. Você sabe, eu escrevi um livro. O primeiro livro, Casa de Farinha, tudo bem, foi a história da farinha, principalmente as casas de farinha. Mas um segundo livro que está pronto, mas eu não lancei ainda pela dificuldade de lançar um livro no Brasil, se chama Chefe Sem Temperos. Porque ali eu só escrevi crônicas. A crônica sobre a panela, a mãe, que é a nossa primeira referência de cozinha. Sim. E em algumas dessas crônicas eu criticava, abordava esse fato. E eu criei 2 personagens. O chefe Caveira, que é o chefe de verdade, e o chefe Borboleta, que é aquele que só desfila no salão, tira foto e posta pro Instagram. Prancheta, né? Cara, a cozinha muito frufru perde o gosto. Perde o gosto, fica sem tempero. A gente tem que mostrar que a cozinha, ela é necessária. A mãe da gente, quando faz a nossa comida, a nossa avó, não ficava de onda. Ela tinha que fazer a comida. E quando a gente vê os restaurantes hoje que não duram muito tempo, talvez até a escolha da equipe, que não escolhe a equipe Pauleira, pra né? porrada. Verdade. Muitos casos aí que a gente vê, passamos agora pelo Dia dos Namorados, eu passei por uma péssima experiência ano passado, que eu acho que o cara lá se encantou com o projeto. Não, eu dou conta. Não deu conta, foi um desastre. Porque o cara, não, eu sou chefe, cara. Michael, foram 11 anos para eu chegar a chefe de cozinha. 11. Comecei na cozinha como ajudante. Fui chegar a chefe de cozinha 11 anos depois. Não, o aluno dentro da faculdade já tem e-mail. Chefe, fulano de tal. E lá na faculdade eu tinha esse problema. Quando a gente apertava o aluno, ele não aguentava a pressão. Fazer uma prova contra o relógio. Você tem que fazer um prato contra o E relógio. um fato interessante também, Marcos, você falou agora de chefe, né? Eu tinha receio de colocar esse nome no meu perfil. Já trabalhando na área, já. Muitos anos, eu tinha esse receio. Eu conversando com um colega de faculdade, né? Chefe Leandro Nascimento, ele conversou assim, não, irmão, você tem que colocar. Você já tá... Aí eu disse, não sou chefe ainda não. Por mais que a gente já trabalhasse na área, eu ficava até com receio. Alguns anos atrás, né? Eu ficava, não vou colocar no tempo da faculdade, não vou colocar, não, sou cozinheiro ainda, não estou preparado. E já fazia muita coisa, né? Aprendi mais, graças a Deus, mas assim, eu senti até esse receio de todo mundo quer ser chefe, que até quem não é chefe quer ser chefe, não é verdade? Eu lembro que o Alex Atala, uma vez, no mês de São Paulo, comentou que... E olha que ele fala... Ele não fala chefe Alex Atala, ele fala Alex Atala. Você vê o Alex Atala, não usa o nome chefe. Verdade. E ele disse que conheceu uma pessoa no evento e a pessoa falou, não, eu sou chefe de cozinha. Ah, legal, de que restaurante? Não, eu cozinho em casa. Então você não é chefe. Chefe comandou um restaurante, comandou uma equipe. Você cozinhar em casa, desculpa, você não é chefe, você é cozinheiro. Você falou um nome aqui, que eu vou lembrar e vai ficar guardado. Giuseppe sabe bem disso. Leandro Nascimento. Posso dizer que eu tenho 3... de uma lista de muitos, mas 3 que estão na área, que são alunos que eu vi ali dentro da faculdade, 2 anos, ficaram aguentando meus puxões de orelha. Léo é um cara que eu admiro muito, porque foi um menino que cresceu como cozinheiro, como homem, como empresário. É um cara que eu vou ainda trazer para cá. Ele mora em Petrolina e tem um buffet, Leandro Nascimento. Ele é incrível. Mas foi um cara que correu, estudou, não cansou, lutou contra o corpo, porque muitas vezes ele falava para mim que estava ali na aula no limite É verdade. do corpo dele. E hoje é um cara incrível que faz feijoada para 3.000 pessoas, vocês terem uma noção. Adnei Calisto, que está em São Paulo, muito técnico, e foi um cara que chegou para mim e falou assim, chefe, eu vou para São Paulo. Eu pensei, vou te ajudar. Eu tinha 2 lugares para mandar ele. Uma cantina de uma amiga minha, que ela faz a massa todo dia. E um restaurante indiano, Madhu, de um amigo meu também. Falei, Adnei, você vai para o restaurante indiano. Porque lá você vai entender o mundo dos temperos. Adnei hoje é um exímio cozinheiro.
de temperos. É um cara que conhece temperos como mais do que ninguém. E outro é esse cara aqui que tá na minha frente, que puxei muito a orelha desse cara, e ele que desistiu algumas vezes. Não, chefe, dormia na aula. Ele dormia era na minha aula, viu, gente? E assim, como professor, eu formei, durante 4 anos e meio, foram 9 turmas. 9 turmas passaram pela minha mão. E eu vi muita gente que tava ali só passando o tempo, mas eu via gente que eu falo isso, tinha a faca nos dentes, porque ali nasceu para ser chefe, chegará a ser chefe, ser um chefe de cozinha, mas ele tem principalmente paixão pela gastronomia. Paixão pela gastronomia, não sente dor, não sente cansaço, não sente sono, ele quer o prato na mesa e a pessoa satisfeita. Esse cara é um desses, eu puxei a tua orelha muitas vezes. Vou revelar aqui, a gente não ia manter essa informalidade, mas aí você vai, se forma e vai realmente agora. Estou formado, diploma embaixo do braço, vou cair para a rua. A primeira cozinha fora da faculdade, qual foi o maior desafio que você teve? Eu chefiava uma cozinha, na parte de grelhados, eu era chefe de grelhados no Austrália, no Shopping Jardins, até acho que já fechou esse restaurante em 2015, já durante a faculdade. Desafio em relação à parte operacional era equipe. Era equipe. A parte de relação interpessoal, pelo padrão que eu já me cobrava tanto antes da formação, eu já me cobrava muito durante a formação, e no meio do processo pós-formado, e aí fui ficando mais aquele cara que cobrava muito de mim mesmo e da própria equipe. Você teve uma passagem pela militar, né? Eu passei numa seleção, no primeiro lugar, numa seletiva do Exército, para sargento técnico de cozinha, né? STT temporário 2017. E aí ficar na caserna. Por alguma situação de saúde, naquele momento não foi possível ficar. Mas passei em primeiro lugar na seleção. Vamos falar um pouco aqui como é que para as pessoas entenderem a rotina de um cozinheiro profissional. Não vamos falar de chefe, o cozinheiro profissional. Como é que é um pouco dessa rotina? Uma rotina, Marco, de acordo com a organização pessoal, ainda dá para conciliar uma vida normal. Mas se for um profissional que queira buscar, geralmente é difícil. Um cozinheiro é imperativo, um cozinheiro que queira avançar, trabalhar em uma casa só. Ele geralmente vai buscar 2 horários, vai fazer o máximo para aprender mais, trabalhar um turno pela manhã, outro pela noite. Em estilos diferentes para aprender mais, né? O cozinheiro que quer avançar, que quer buscar conhecimento. E essa parte que eu acredito hoje que é o que dá o plus, né? O estudo para? Não para, não. Se parar de estudar, ou se você acha que já sabe tudo, já começa a Fica morrer essa por ali. curiosidade, vamos derrubar aqui. O que um chefe de cozinha estuda? Ele... Porque assim, receita é o principal, mas você é aquele cara que vai num lugar para comer e você não só tá comendo, você tá analisando a textura. Analisando, mas porém sem muita, eu vou falar assim, sem muita frescura, chego, como, comida boa é que alimenta, comida boa é a que mata a sua fome e não tá fora do padrão, tranquilo, você comeu ali uma farinha com a carninha cozida, o que me agrada é isso, a cozinha regional me agrada muito. Você consegue identificar uma técnica diferente? Consigo. Você já fica olhando, né? Já fica olhando, já chama a minha atenção, né? Tem um banco de dados aí, né? Tem um banco de dados. E sem aquela análise crítica demais, chega, me alimenta, matou minha fome ali, aí não tem problema. Quando você já sai hoje eu vou em outro ambiente, com olhar crítico para sentir aquela experiência. Não vou só para comer. É experiência gastronômica, é diferente. Depende dessa regulagem de frequência do ambiente. É um estudo muito individual. Eu tô falando aqui, gente, eu sou neutro, tá? Não conheço nada, tô arrancando aqui de um chefe de cozinha essas informações para o público. Vocês ficam no estudo individual ou tem troca de experiência, fala com outros chefes? Existe essa relação de... Existe sim, Marco, existe. Alguns chefes que a gente já tem uma certa intimidade profissional, né? Geralmente, hoje, como referência, tem o meu irmão, que é Alex Ferreira também, chefe de cozinha. A gente conversa muito, que é um cara que é raiz, é o chefe Caveira, como você falou aí, né? Na citação do seu livro. É aquele cara raiz que a gente conversa bastante sobre gestão de pessoas, até feedback, se eu peço ajuda a ele me liga também, pede feedback. E a gente vai trocando essas informações. Mas, geralmente,
É mais pelo ambiente que você vive, pela órbita que você tá ali vivendo. Eu vou te perguntar uma coisa. A gente vive num mundo hoje da tecnologia, do Instagram, do TikTok, tem que ficar cuidando do perfil, da imagem, né? E aí entra a vaidade. Eu vou te falar uma situação. Existe um chefe mineiro que veio aqui em Aracaju chamado Djalma. Djalma, lembra, Pedro? Vitor. Djalma Vitor. Participou até do Mestre Sabor. E aí ele me convidou, ele ia fazer um evento, um jantar, e ele me chamou e me criticaram assim, pô, Marco, você tá indo pra lá pra ser o cozinheiro dele? Ele falou, velho, eu vou estar vendo o cara cozinhando e vou pegar as técnicas dele. Tem vaidade que atrapalha? Tem muita vaidade nesse mundo? Tem, Marco. Tem muito estrelismo, né? É uma coisa que minha esposa fala bastante, a gente conversando muito, né? Que ela é do ramo de beleza. A gente conversa muito sobre, apesar das áreas diferentes, a gente conversa muito sobre isso aí. Que de estrelismo tem em todas as áreas. Em todas as áreas. E atrapalha muito. Uma vez eu recebi indicação de trabalhar acho que é lá fora, Steak Park, né? Acho que inclusive foi indicação sua. Trabalhar com um chefe mestre churrasqueiro. Todo mundo falou, ele já trabalha na área, já ele não vai não, ele não quer não. Eu tava até de férias do restaurante que eu trabalhava. Se eu não me recordo agora o ano. E, não vai ganhar nada não. É conhecimento. Top, tô dentro. Inclusive, teve até uns colegas de trabalho no tempo que criticou. Que nada, você já trabalha já, isso é loucura, isso é delírio, você vai trabalhar de graça. Vou trabalhar de graça. E no final das contas, ganhei, ainda recebi um pagamento acima do que eu esperava. Aprendi demais, que são órbitas diferentes. O cozinheiro da Boca de Fogo é uma coisa, o mestre churrasqueiro é outra frequência. Eu quase que desmaio da correria, horas em pé trabalhando, e aquele calor, aquela agonia, o pit ali pegando fogo na correria, o brisket, né, na brasa. Ali naquela hora você aprende ponto da carne, só temperar com sal, só tendo... A suculência da carne, então eu ficava fascinado. O mestre churrasqueiro no tempo me convidou assim, ó, chama mais alguém para dar um suporte aqui da região. Eu tentei chamei um cozinheiro no tempo, ele falou assim, quando ele viu aquela tenda armada ali, o pau comendo, ele disse assim, ó, eu vou embora que eu não vou dar conta não. Eu disse, rapaz, pelo menos vai se apresentar e dizer que não vai ficar. Ele disse, eu vou embora daqui agora. Nem se apresentou. Então, assim, tem momentos que tem aqueles cozinheiros, chefes, profissional de cozinha que opera no caos e quem foge no caos. Ou seja, tem quem resolve e quem foge, não tem jeito. A vida é isso. Vamos derrubar um mito aqui. Você liderou e hoje lidera a equipe. E muita gente tem aquela visão de que chefe de cozinha é tipo um Gordon Ramsay dos Hell's Kitchen, que era o apelido que eu tinha na faculdade, que os alunos chamavam. Porque você ter firmeza não necessariamente você é ignorante. Em que estilo você se enquadra? Você é rigoroso? Ou às vezes tem que dar um berrinho? Então, eu aprendi o seguinte, Marco. Eu aprendi com um chefe amigo meu também, né? Chefe Josuel. Ele falou assim, quando você é chefe e tem uma equipe de auxiliares, quando o auxiliar faz algo de errado, você vai cobrar no nível de auxiliar. Quando o cozinheiro faz algo errado, um erro na produção, um processo, você vai cobrar no nível do cozinheiro. E assim sucessivamente. Agora, quando é um erro sequencial, algo que você já vem falando, aí você tem que dar uma espremida para a equipe aí alinhar, né? É processo, é disciplina, hierarquia. Não comparando, como você falou inicialmente, a história, né? Da parte do domando e tudo, não necessariamente é aquela coisa militar, não. Mas tem que ter uma disciplina e hierarquia. O que acontece hoje com essa nova safra de profissionais e até pessoas é que não suporta, não tomar não vou falar nenhum carão, não receber nenhuma uma dica de trabalho. Que essa dica na cabeça da pessoa, do colaborador, se torna algo que, meu Deus do céu, vou embora, vou chorar. E nós que viemos da cozinha raiz, claro que, primeiro ponto, respeita a equipe de cozinha, não tem nada a ver, né? Você cobrar não é desrespeitar, é diferente. Agora, o que diferencia hoje
o profissional que está amadurecendo ou já maduro é receber uma crítica. Não, eu preciso evoluir, né? Eu quero evoluir. É melhor você ser corrigido e avançado que você não vou deixar isso. Se você cobra de mim, é porque sabe que eu consigo evoluir mais. Sabe que eu posso fazer uma receita melhor, fazer um pré-preparo melhor e assim sucessivamente. Mas, infelizmente, hoje tudo é problema, né? Mike, é interessante você falar isso porque acontece. O maior rigor do cozinheiro, não estou falando do chefe, da equipe de cozinha, o maior rigor vem do cliente. Exato. O prato tem que estar perfeito, na temperatura certa, não pode demorar. E o cliente não tem acesso à cozinha. E para que esse prato saia perfeito, é todo um planejamento de tempo, de produção, de material, tudo pesado, calculado para sair certo. E aí aquela história. Quando eu chefiei o On Lounge, a primeira coisa, eu era o quarto chefe em 1 ano e meio. Então você já chega lá com uma equipe formada, já tem uma equipe. Eu falei, gente, eu vim aqui só para ser mais um. Eu não vim aqui para dar ordem a vocês, eu vim aqui para ajudar. Em 1 mês a equipe estava na minha mão, só que aí quando erravam, eu ia lá, tá errado. E muitas vezes eu assumi o erro do cozinheiro. Não, o erro foi meu, porque eu não conferi. Eu dizia para ele, Sim, sim. relaxa, o erro foi meu, eu não conferi. O prato voltava. Mas era uma geração, como você fala que hoje está mais difícil, é uma geração que não aguenta você dizer não. Tem um podcast chamado Joel J, que fala isso. A palavra mais difícil da gente falar é não. E aí quando a gente diz um não ou reclama, eles não aguentam. Na faculdade eu não conseguia isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma em desagradar ninguém. Você tem que dar resultado. Eu tenho que dar resultado. O emocional um pouco baixo, tem que ter, não é aquela coisa mecanizada, tem que ter um emocional sim, mas quando precisar ter. Né? Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, quem me conhece sabe, como profissional, como pessoa também, eu não tenho dificuldade nenhuma, até dou risada, porque não tenho dificuldade nenhuma de desagradar pelo correto, pela razão, né? Não pelo emocional. Se é algo que vai dar resultado, vai atrapalhar, então, eu costumo falar o seguinte, pode estar minha mãe na cozinha, se ela me atrapalhar, ela vai sair da cozinha. Então, infelizmente, ela não vou deixar de amar, ela não vai deixar de ser minha mãe, mas atrapalha o meu operacional. E eu levo muito a sério o que eu faço. E o principal é o prato tá na mesa. O principal é o prato e atender o cliente. Então, eu costumo falar até em reuniões, em trabalho, eu não admito ninguém, absolutamente ninguém, atrapalhar meu trabalho. Então, o que eu levo muito a sério isso aí. É uma atenção, um erro, pode ocasionar coisas graves. Tem um fato, né, Michael? Porque eu acho que eu vou acertar nessa comparação. Quando o time tá ruim, quem dança é o técnico. Verdade. Quando a cozinha tá ruim, a culpa é do chefe. Quando o restaurante não tá funcionando, não tá com cliente, a culpa é do chefe. Muitas vezes não é o chefe. Exatamente. Existe uma coisa, você já viveu isso, às vezes tem funcionários dentro de uma cozinha que é querido do dono. E você não consegue tirar ele da equipe. Sim. E ele ali tá atrapalhando. E muito restaurante tem um nome na frente por conta do chefe. O chefe tem essa competência, mas é legal quando o chefe reconhece a equipe. Sabe uma coisa que eu acho muito válida? E vou dizer para você que está assistindo. Vocês não têm noção, você vai me confirmar isso. Vocês não têm noção o efeito que causa dentro de uma cozinha quando você, ao terminar de comer, pedir pro garçom mandar um recado para a cozinha e falar assim, ó, o prato estava perfeito. Você não tem noção do efeito que causa dentro de uma cozinha para uma equipe. Eu já fiz isso uma vez, sem me identificar, chefe de cozinha, cozinheiro, como quer que seja. E fui em Maceió. Eles vieram me buscar para eu ir lá na cozinha. Conheci. Para falar para a equipe. Eu entrei ali na boqueta, que é aquele buraco que o pessoal chama boqueta, onde sai o prato. Verdade. Eu só enfiei a cabeça e falei assim, gente, parabéns, estava tudo perfeito. E a equipe, poxa, obrigado. Vibrando ali, né? Verdade. Porque é um resultado, né? Mas vocês têm que entender que às vezes o chefe ele tem que ser rigoroso para que esse resultado chegue no prato. Prato na temperatura certa, na textura certa. E às vezes às vezes dá um grito, não é ofensivo, mas dá um chacoalhão na pessoa. Verdade, que ela volta para a órbita. Né? Às vezes você tem que... Eu já tive que tirar da cozinha uma auxiliar que estava ali dando suporte ali na boqueta e ela entrou em pânico ali. Viu a comandeira cuspindo até o chão, papel. E aí ficou nervosa, começou a chorar. Assim, respire, né? Falei com firmeza, clareza, assim, ó, respire. Vá lá pra fora, toma um ar e depois você volta, beleza? E ela foi, respirou e voltou e conseguiu dar conta. E assim,
é um ambiente que, se você não controlar o seu cérebro reptiliano na hora do caos, né? Aí já vem a questão de neurociência, a análise comportamental, não vai avançar na profissão. Aí não vai chegar nem ao próximo da chefia de cozinha. Você tem que tentar ouvir todo mundo falando ali, garçom, maître, aquela agonia, aquela correria. Claro que depende da órbita do restaurante, da atmosfera da cozinha que você trabalha, né? Vai depender muito até de um fit cultural da empresa, tá? Então, eu creio que depende muito desse ambiente. Controle no caos. Essa aqui é, pra mim, uma frase que eu, na hora do estresse, em alguns momentos, minha esposa sabe, às vezes eu chego em casa com estresse altíssimo, fora do normal, ela só tem a calma, respire fundo. Mas, assim, muitas vezes eu tento controlar e ainda assim foge Porque da você atmosfera. tem dois produtos ali, né? Você tem o prato em si, que é o foco, mas também tem a gerência de pessoas. Sim, É a sim. pior. Eu vou dar só uma dica para quem tá assistindo. Procure um filme chamado Burn It, em inglês, ou saiu em português como Pegando Fogo, com o ator Bradley Cooper. Eu acho que é o filme perfeito para você entender o que é o nível de tensão de uma cozinha. De liderar a equipe, o que o chefe sofre com pressão, porque é uma pressão absurda, porque o resultado está nas costas dele. É bom a gente aproveitar esse podcast para mostrar para vocês a vida que não é fácil. Então, aquele que está pensando em fazer terapia numa faculdade de cozinha, você vai piorar, viu? Você vai piorar porque na cozinha não leva. E aí, em equipe, você já pegou aquela equipe que é Jesus do céu, o que veio bater na minha mão aqui? Já, mas eu consegui, foi uma experiência profissional excelente pra mim. Eu costumo falar que ferro sem torta quente, né? E mar calmo não faz bom marinheiro. Então, era desafiante pra mim, tive que engrossar o caldo ali pra conseguir dar resultado, mas foi bem Você desafiante. tem alguma marca que é do teu estilo, ou pelo menos das cozinhas que ficaram assinadas com seu nome, que é, foi diferencial, foi uma equipe que teve uma motivação especial? Você tem alguma tática, alguma assim, de ter a equipe na mão? Em relação a. Eu costumo falar que a vida, tanto a vida, eu levo essa metáfora da vida pra vida profissional na cozinha. Tem que ser um morde a sopra. Não tem condição. Você tem que tentar ali se manter nesse equilíbrio, né? Dar a pressão quando tem que dar e também reconhecer quando precisar reconhecer. Uma gratificação, um momento da equipe, né? Algo que a gente consiga contornar, uma reuniões particulares. Você já promoveu pessoas dentro da tua Já cozinha? bastante pessoas. Algumas me arrependi. É que, assim, muitas vezes o ego, ele destrói, né? Ele destrói você. Ele, como a gente falou até no início do podcast, mexeu uma panela já acha que é chefe. Acalma o coração. E já tinha ouvido antes de outro chefe também, amigo meu, que ele falou assim, ó, tenha cuidado. Eu já vi muitas pessoas que são promovidas, dá trabalho depois, no tempo. Eu ainda jovem também, eu tenho 30 anos hoje, e aí eu tinha uns 22, no máximo 23 aí, já chefiava já, uma casa já. E disse, ó, tenha cuidado, isso é verdade. Depois que aconteceu a situação, esse colaborador que eu promovi, que estava capacitado no momento, depois esfriou e baixou a frequência, deu muito trabalho depois. Você tem um perfil que você gosta para ser da tua equipe? De gestão, assim, Marco, um perfil para. O que a pessoa precisa para ser da tua equipe? Tem que ter vontade, velho. Tem que ter energia para gastar. Sangue no olho. Tem que ter energia para gastar. Se vier o corpo mole, o pau canta. Não aguenta, não. Porque a cozinha, independente do estilo, ela é puxada. É correria, é bem puxado. Não Não tem é moleza, não. fazer brigadeiro em casa. Não. A cozinha profissional, eu costumo falar o seguinte. Eu tava até em uma aula agora, antes de vir pra cá, e assim, tava até falando na aula agora. Eu sempre uso a metáfora da cozinha profissional pra cozinha pessoal e cozinha em casa, é diferente. Tem vários subnichos. Ser personal chef é uma dinâmica, ser chefe de uma cozinha é outra dinâmica, cozinhar em casa é outra dinâmica, fazer uma resenha com os amigos ali, cozinhar é outra dinâmica, e assim sucessivamente. Então, chefe de uma cozinha não tem moleza, não. Esse glamour que se vende de ser chefe, aquela coisa glamurosa, de botar o domã, tirar foto, não existe. Não venha pra cá pensando que é moleza, que você vai chorar e vai sair correndo.
tá? Então, tem várias frequências. Você pode estudar, ser um ótimo cozinheiro. Hoje, para mim, até falar para todos que estão assistindo aí, a parte mais fácil é cozinhar. A parte mais fácil. É difícil a gerir. O difícil é gerir. Mas você falou aí de ser difícil. Você já teve para agora, recente, ou não tão recente, essa vontade de jogar tudo e falar, não dá para mim. Marco, hoje mais não. Hoje, assim, eu já tá cheio de cicatriz, já tô bem, literalmente, né? Literalmente, cicatrizes, tanto cicatrizes mentais em relação à profissão, de estresse, que graças a Deus já estão bem curadas, remendadas, de estresse, situação, apesar da idade. E assim, hoje eu tô bem escaldado já, bem tranquilo, porque eu costumo falar o seguinte, a gente só vai conseguir evoluir em liderança, seja em cozinha ou não, com conversas desagradáveis, situações desagradáveis, conversas que causam aquele mal-estar mesmo, para você evoluir, né? Você falando isso, bate bem com essas duas perguntas. Lidar com cliente chato ou crítico demais? Aí eu contorno bem. Já aconteceu várias situações, e chama o chefe na mesa. Ah, mas isso aqui, você só tirou molho e trouxe novamente. Eu acho que o senhor tá enganado. O chefe não faz isso, não. Eu sou um chefe. E aí aquela situação, né, de contornar. Tem um detalhe, né? Que hoje todo mundo é crítico de cozinha também, né? Exato, assiste Ratatouille e já acha que é crítico de cozinha. Assistiu as 15 temporadas do Masterchef, já entende de tudo. Vai dizer, não, esse molho aqui, esse bechamel não tá ok. Não, aí já vem outra frase. Receba críticas de pessoas ou lugares onde você quer chegar. Vai receber críticas de quem não sabe nem quem é, eu não quero nem construir nada no seu segmento. Então, críticas inválidas. Aí é separar essa caixinha emocional, a caixinha profissional e ouvir, ok, obrigado e Deus abençoe. Como é que é ouvir crítica de colega de trabalho? É bom. Você entende de boa? Eu entendo de boa. Inclusive... Você consegue ver se tem maldade ali na crítica? Não, consigo. O cara quer derrubar você. Com aquela malícia pessoal também, né? Eu costumo falar o seguinte, que a malícia boa é você ter pra se defender, né? É você não querer atrapalhar a vida de ninguém e você ouvir ali do cara, né? Esse cara quer tirar onda, então tô fora, é inválido aí. Então quem é ele pra falar do que eu tô fazendo hoje? Ele faz mais do que eu, ele tá acima da média, então ele tá onde eu quero chegar, não. Então pra mim é válido, tá abaixo de mim, não com nenhuma... como posso falar, com nenhum ego, que quem me conhece eu não tenho isso, a humildade 100%. Agora, eu não vou aceitar crítica de quem faz menos do que eu. É inaceitável. Eu vou te dizer que a melhor frase que eu já ouvi de um chefe de cozinha em relação a esse nível foi com o Rodrigo Oliveira, pra quem não conhece, do Mocotó. Sim, fera. Ele pediu opinião. Ele chegou pra mim e perguntou, Marco, o que você faria? Que eu não tô em dúvida. Aí eu pensei com o meu botão assim, gente do céu, o cara tá perguntando minha opinião. Isso é muito foda. Quem sou eu? Aí eu pensei assim, o cara desceu do pedestal. Ele não tinha que perguntar uma opinião, velho. Ele perguntou, fez, me dá uma opinião, o que você faria? A gente tava fazendo um cozido no evento do Mesa São Paulo. Aí eu falei pra ele, eu acho que tá um pouquinho forte o tempero. Aí ele falou, então vamos botar leite de coco. Só que foi legal porque ele quis ouvir uma opinião. Perfeito, exatamente. De boa, eu não condenei o prato, eu só falei pra ele, acho que tá um pouco forte. E ele aceitou a crítica e... Falou, então vamos fazer. Perfeito, isso é de uma grandeza extrema, de ouvir profissional. Já outros, se você fala, ele pega a faca e corta você. Já teve profissionais no meio da minha carreira que eu nem perguntava. Quando eu ia perguntar, ele botava ali o corpo em cima da panela pra não ensinar, deixava a cabo de panela quente pra se queimar, né? Era bem desafiante. Então hoje a gente já tá, graças a Deus, escaldado já com a profissão, tempo de experiência profissional, pessoal também. Chefe de cozinha sofre preconceito? Por ser chefe de cozinha? Ou ainda tem glamour? Quando ele faz uma base sólida profissional, ele é respeitado. Quando não, eu costumo falar o seguinte, quando você constrói sua carreira profissional bem consolidada, né? Você sabe o que está falando, está fazendo, tem propriedade do que está falando e está dizendo, você vai avançar. Quando você constrói uma carreira profissional forjada, né, maquiada, uma hora a maquiagem sai. Quando você joga água ali, a maquiagem vai embora. Então, você tem que criar essa casca profissional. Ter propriedade de verdade da prática. Sentir o frio na barriga, sentir aquela... Chegar ali, chefe,
chegou aí agora 30 pessoas e quer comer tudo com dica do chefe aí. Você tá preparado? Fazer 30 pratos diferentes agora? Ou 10, o que for? Ou resolver um problema na cozinha? Já teve situações de eventos particulares de a gente soltar quase 50 pratos em 35 minutos. Né? Agora pratos com só 3 opções, já tudo pré-preparado já. E deu um erro de sistema lá, tava atrasado. Os pratos. E eu achei estranho. Essa mesa aí não pediu nada ainda, tá. O senso crítico profissional tá errado aí. Eu fui perguntar, não, já tá lançado. Tá lançado aonde? Não saiu nada aqui. E aí começou a correria, a gente desenvolver. Então é ter essa mistura de agilidade, de delicadeza e conseguir dar o resultado final. E no final, se desculpar e o cliente falar, valeu a pena o atraso. Né? Isso que pra mim não é só dinheiro, Marco. Eu costumo falar o seguinte. Quem vai entrar na área da alimentação, qualquer que seja o setor, um sushi man, um padeiro, profissional da alimentação, não é só dinheiro. Mas dinheiro pagar conta, dinheiro é bom pra caramba, dinheiro é muito bom. Mas, se você fizer algo só por dinheiro, você já morreu e não sabe. Você já tá fedendo aqui e não tá nem sabendo. Verdade? Acho que o dinheiro é a consequência do teu trabalho. Perfeito. Vou falar disso aqui. Ter o podcast, pra mim, é um desafio, mas também é divertido porque semanalmente é uma terapia. Maravilha. Isso aqui monetizar vai ser só consequência do que eu estou entregando. Eu não montei um podcast para ser o maior, o que ganha mais dinheiro no YouTube. Não, isso aqui vai ser uma consequência. Acho que cozinhar também é isso. Porque o que eu vou te falar vai entrar numa pergunta. São 26 anos que eu tô na área. E se alguém perguntar para mim qual foi o meu maior feito, que eu me orgulho, cara, quando ligaram para mim e falaram assim, Marco, tô te convidando para você fazer um jantar para Maria Gadu. Show de bola. E ela tem algumas restrições, não de saúde, ela não gosta de arroz. Cara, eu fiquei noite sem dormir pensando no cardápio que eu ia fazer para ela. E não ganhei dinheiro nesse evento, fui de graça. Mas eu guardo pra mim porque, assim, foi o maior pagamento da minha vida, foi cozinhar para um artista como a Maria Gadu. E ela vinha me abraçar e falar, foi um dos melhores jantares que eu já tive. Porque você fez os pratos pra mim. Eu criei os pratos pra ela. Maravilha. Tanto que ela levou meu sifão de ar comprimido, porque eu fiz uma espuma de manga pra ela, de uma sobremesa. Ela levou a espuma de coco, que era em cima de um panacota de manga, com espuma de coco. E ela veio, me abraçou e falou, foi um dos melhores jantares que já comi. Cara, isso pra mim pagou, verdade. velho. Não teve dinheiro. Eu acho que você vê um cliente levantar e sair satisfeito, sem reclamar, é o melhor pagamento que tem. É o valor da profissão, não é só o pagamento. Porque um bom profissional, um bom chefe, ganha salário em qualquer lugar. Ele vale, é uma moeda valiosa de troca em qualquer ambiente. Porque ele dá resultado, ele se paga. Mas o valor do resultado que ele entrega, isso não paga. Você tem uma história de um prato que você fez, ou um cliente simples ou especial, que você falou assim, eu tô no lugar certo. Eu até comentei, eu tava comentando com minha esposa, e o cliente não comia, odiava caju. Aí eu fiz uma moqueca pra ele sem carne, né, sem peixe, sem nada. Ele disse, fazer uma moquequinha de caju pra ele aqui. Fiz um ensopadinho de caju. Aquele peixe aí ainda tem. Eu disse, qual peixe? Não, aquela moqueca que você fez aí. Não, ali é um ensopadinho de caju. Aí ele disse, não acredito. Não. Aí começou aquela coisa toda, aquele alvoroço. Não, era caju. Fiz um ensopadinho de caju. Ele comeu que ele se lambeu, queria mais. Então eu disse, meu Deus, muito obrigado. Eu agradeço todos os dias pelo dom que Deus me deu, ou se veio um dom com um toque de esforço. Mas assim, o que me motiva é quando eu recebo um elogio, que eu olho assim, caramba, realmente às vezes eu fico só reconfirmando o que eu quero pra minha vida. Você falou uma coisa interessante, né? Que dom. Alex Atala disse uma vez. Eu perguntei pra ele no mês de São Paulo. Perguntei assim, chefe, de um grande cozinheiro, não um chefe, de um grande cozinheiro, quantos por cento é dom, quantos por cento é estudo? Ele falou, menos de 10% é dom. Mais de 90% é estudo. É estudo. O dom vem muito a ver, uma frase que eu gosto muito de dizer, põe o pé que Deus põe o chão. Muito bom, excelente. Porque Que frase. você saber fazer
saber o que tá fazendo, o resultado vai dar certo. Vai dar certo. Acho Verdade. que a gente tá falando aqui de uma profissão tão bonita porque você tá alimentando as pessoas. Alimentar, cara. É de uma grandeza sem igual. Eu acho muito bonito. Eu gosto de ver as pessoas comendo. Eu sempre até comendo também em casa, eu vejo assim, meu Deus, como é bonito ver as pessoas comendo e gostando da comida e quero mais e repetindo. Eu gosto dessa sensação de alimentar e ver todo mundo feliz comendo. Eu gosto disso. É o que tem de glamouroso que as pessoas acham que é, mas não é glamouroso na vida de chefe de cozinha ou de cozinheira. Que o chefe só come comida chique, só come. Você tem a dificuldade, se ninguém chama pra você ir na casa dele comer, não vou chamar Michael, tá louco, ele vai criticar minha comida. Eu sofro isso, viu? Tem um grande peso, né? Quando fala, o chefe, vem aqui, vou cozinhar pro chefe. Eu já vi, até minha esposa hoje, ela fica tá aqui comigo, ela fica um pouco nervosa, vou cozinhar pra você. E começa a se tremer, queima as panelas. Mas assim, e que nada que são as pessoas normais que comem coisas normais, né? As pessoas acham que o chefe só come aqueles pratos chiques que faz, não, pelo contrário, às vezes, quase sempre comemos mal pela correria. É até paradoxal, a gente às vezes alimenta tanta gente e no final não sobra pra gente, né? A gente alimenta tantas pessoas ali e no final a gente esquece da gente mesmo. Falta o chefe na agenda de dar comida ali, o chefe não tem. Só tem os clientes, né, para dar resultado ali da comida, mas o chefe não come. Naquela correria, a gente fica tão obcecado no resultado, que às vezes passa horas sem comer. Muitos profissionais aí, alguns, uma grande parte, problemas que desenvolvem de estômago, azias e etc. Então, vários outros problemas. A gente não sabe que nem água gelada na cozinha, né? Ele nem bebe água gelada. É verdade. Muitas vezes esse... Para quem tá assistindo e não sabe, né? Chefe no final da noite, no final do turno que ele trabalha, né? Seja a realidade que ele trabalha, ou seja de acordo com o horário da casa que ele trabalha. Geralmente, se não tiver uma organização, você come muito mal, né? Pela correria. Você tem... A vida de cozinheiro tem vários mitos, né? Que a gente dorme pouco, que a gente... que é verdade, a gente dorme pouco. É verdade. A gente dorme pouco. Mas assim, o Instagram, ele... Hoje, você vê que ele ajuda ou atrapalha quem realmente é da área, quem realmente é sangue no olho, quem é caveira, vamos dizer assim. Assim, Marco, eu costumo falar que ele vai separar, né? Ele vai separar, porque... Aí eu volto mais uma vez o que eu acabei de falar anteriormente. Não vai adiantar ele postar fotos, fazer tudo perfeito ali naquela parte fantasiada, seja ela ou não, e na hora do vamos ver, na hora de fazer, na hora que a prática seja exigida, ele não saber desenrolar, não adianta nada. Você acha que o personal chef estragou isso? Porque todo mundo se vendeu como personal chef e na hora é bem difícil fazer um personal chef, né? Acredito que uma grande parte atrapalhou muito, porque aquela frequência de cozinhar para 3 ou 10, ou no máximo 15 pessoas, é bem tranquilo. Em um restaurante que roda 100, 200 pessoas ou mais por dia, é totalmente diferente. A dinâmica é diferente, a frequência é outra. Então, acredito que por essa dinâmica, vou chamar ali um aluno do curso de gastronomia, de faculdade YX, e para fazer um jantarzinho aqui para 5 pessoas. Eu acho que prostitui muito, questão de até a experiência, os valores, né? Que quando você é um profissional bem estabelecido e bem resolvido, sabe quem você é como pessoa profissional e você coloca o valor ali do seu serviço, que não é preço, é valor, né? Que cozinha, para mim, eu costumo falar que cozinha é arte, cozinha é artigo de luxo, né? Paga quem pode. Então a realidade é essa, de um evento personalizado. Se você quer algo personalizado na sua casa, você tem que pagar mais caro. É Sim. natural. Se você vai para um restaurante, a frequência é outra. Você tá ali, vai esperar. Você não tem um atendimento totalmente diferenciado. Você vai esperar na mesa, vai pedir seu prato, entrada, e sobremesa, etc. Afim, e você vai ser servido ali. Agora você tá na sua casa, então a frequência é outra. Acredito eu, né? Que essa questão do personal chef, com algumas pessoas que, por experiência, por fazer, se perder um pouco aí nessa questão. Você, hoje, formado, experiência, chefiando restaurante, várias equipes, você hoje forma alunos. Sim. Como é o Michael vendo
o Michael da época dele como aluno e hoje tendo a chance de formar. Você consegue evitar coisas. Fico, assim, me sinto muito feliz, né? Já fui também instrutor do Senac, né? Instrutor de gastronomia do Senac. E, assim, durante algumas turmas, alguns alunos que eu me via, como alguns alunos, naquela correria, e eu não pegava pesado. Eu sabia o potencial que o aluno tem, porém, aquele momento, aquele volume da vida que ele está vivendo ali, naquela frequência, não precisaria mais aperto. Porque já estamos cheios de dificultadores. Precisamos de facilitadores. Facilitadores racionais. Peraí. Se eu apertar aqui, não vai fazer sentido. É uma pessoa que tem potencial, ela tá rendendo. Eu chegava no particular e dava algumas dicas só. Fica atento nisso aqui, melhora nisso aqui para conseguir seu resultado. Você acha que o ensino melhorou dentro das escolas de gastronomia, independente sejam cursos como Senai, Senac e as próprias faculdades, do que você estudou? Melhorou? Tem o que melhorar ainda? Tem, na minha visão, tem algumas coisas aí a melhorar bastante. A melhorar muito ainda aí, na minha visão. Porque ainda acredito eu que algumas escolas profissionalizantes, na minha visão particular, passa mais a realidade da vida profissional do que algumas universidades. Algumas que Fica aplaudindo o ovo frito. Fica Eu sou crítico. Batendo palma para ovo frito, né? Então, porque... a realidade, na minha visão particular, eu como profissional de cozinha hoje, acredito que algumas escolas profissionais dão um resultado muito bom. Isso que você está falando, Mike, eu lembro de um fato que aconteceu na faculdade dando aula, terceiro período, que são 4 períodos, que eu dei o prato e dei o tempo, baseado no tempo de restaurante. Tá tudo lá, cortado, saiu o pedido, prato. A menina estourou em 10 minutos o tempo, a aluna. Quando ela veio me entregar, eu rejeitei o prato, como se fosse o cliente. Ela foi chorar na sala da coordenação. Aí a coordenadora veio falar comigo e eu disse assim para ela: professora, se a gente não formar esses caras agora, essa turma agora para aguentar crítica de cliente e trabalhar contra o relógio, a gente tá formando o quê? Eles não vão aguentar 10 minutos lá fora. A cozinha lá fora não perdoa, não. Não perdoa mesmo. Vai ser demitido no primeiro dia, porque se a gente não, lá não é moleza, não é MasterChef, não é televisão. A vida é difícil. É muito difícil, é muito difícil. Trabalha, por exemplo, quem trabalha com café da manhã de hotel, os caras chegam 3 horas da manhã na cozinha. Para montar e correria, não é tem fácil, moleza, não é fácil. Então, essas faculdades ou essas escolas, como você falou, não tiver mais a prática dinâmica e às vezes até o professor fazendo papel de chefe ali no ouvido gritando, não vão formar esse pessoal. Não vai deixar capacitado. Vai achar que aquela formação é só algo... Eu costumo falar o seguinte, tem a diferença da realidade e do delírio. Alguns recém-formados saem delirando da faculdade, achando que já vai chegar na cozinha mandando. Eu trabalhei nessa cafeteria, que eu trabalhei aí, tinha uma recém-formada, ela não encostava na panela. Quando eu tinha 18 anos, onde eu fui classificado cozinheiro. E a chefe, eu assim, nada contra, sempre respeitei todos, né? Tudo e todos ali no momento. Mas eu achava ali um desaforo, porque ela era, poxa, não fazia nada, só passeava e vinha da ordem. Aí teve uma situação até desagradável no momento que não, a senhora pediu, mas a senhora não sabe nem fazer. Michael, eu lembrei de uma aluna que reclamou que a cozinha era quente. A cozinha da faculdade, você lembra dela? Era quente. Eu falei, você não sabe o que é uma cozinha quente. Não sabe, não. Não sabe o que. Você não sabe. Aqui eu não sei se ela é verdade. Se é igual. Eu brinquei assim na época de você não sabe o que é uma chapa de um Outback. Pra você saber o que é. Eles desligam 11, meia-noite. No outro dia de manhã ela ainda tá quente. Isso mesmo. Você não sabe o que é uma chapa quente pra você dizer o que é calor. Onde eu trabalhei em 2015, né? Nesse restaurante de shopping aqui em Aracaju, na capital. Tinham 4 chapas na parte da frente e ainda tinha uma churrasqueira atrás. Parecia que era uma lata pegando fogo e a gente tem que desenvolver, né? Porque a gente vai cansando, o corpo vai... Seu corpo vai geralmente... O miolo vai fritando, né? Vai fritando, literalmente, né? Você tem uma receita que possa dizer assim, que possa exemplificar o que um prato precisa ter para ser um prato inesquecível? Boa pergunta, excelente pergunta. Uma receita, o que uma receita tem que ter para ser um prato marcante
tem que ter paixão, Marco. Não no termo técnico agora, mas no termo emocional. Pra mim, tem que ter paixão que você tá fazendo. Você já travou? Já travei. Em alguns momentos que eu gosto muito da cozinha criativa, sou fã dessa mixagem de ingredientes, de fazer o que você tem ali. Eu sou muito fã de utilizar técnicas, saber como o ingrediente funciona e misturar esses ingredientes. Usar tipos de cocção diferentes, com ingredientes diferentes. Eu gosto muito disso. E já travei. E aí tive que tentar desenvolver no momento. Eu falo muito, Marco, que cozinhar é tão complexo que você pode fazer aquele prato todo dia. Mas se o emocional não estiver funcionando naquele dia, o prato não sai. É. Ou sai mal feito, ou... Já me perguntaram assim, mas e quem trabalha, né? Quem trabalha que tem que dar aquele resultado na operação da cozinha, vai sair no automático. Mas vai sair sem aquele tesão do fazer, sem aquele brilho do prato, não vai ter. Vai sair no automático. Você tem alguma receita que algum prato que você fala, esse é o meu xodózinho? É um prato simples, né? Um prato simples aqui. Eu gosto muito de massa. Massa bolonhesa. É o seu xodó. Tanto de comer, tanto de fazer. Eu gosto de verdade. A massa, pra mim, questão muito da infância, né? Que minha mãe saía pra trabalhar, meu irmão mais velho, o chefe Alex Ferreira, deixava ele como o irmão mais velho, né? Sempre segura a bronca, né? Minha esposa sabe que ela é irmã mais velha também. E assim, o irmão mais velho na casa, quando os pais saem, ele que segura a bronca, né? Então ele fazia ali uma macarronada. Então, pra mim, tem essa memória afetiva, né? E hoje, tanto que um profissional, eu gosto de fazer tanto massa fresca, ou massa já pronta. É um prato que me agrada de fazer e de comer. É um prato que eu gosto muito. Eu sou muito de cozinha quente, mas por incrível que pareça, o meu xodó é uma sobremesa. Eu fiz do nada. Giuseppe conhece esse prato. Foi um evento para uma cantora chamada Thier. E aí eu precisava fazer uma sobremesa e tava chegando o dia e não saía nada. Aí eu sempre gostei de cozinha italiana. Aí eu inventei um panna cotta de capim santo. Vai ficar Cara, bom. virou um xodó pra mim, que era com a torta búlgara e ele. E coincidiu da Thier, tava não lembro se era gripada, garganta inflamada, e ela no show comentou que tinha almoçado, tinham feito um almoço pra ela, e que ela comeu um panna cotta de capim santo, que ela acha que ela melhorou por causa do panna cotta. Mas eu achei que foi a criatividade, porque eu pensei assim, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente. E o pior que eu juro, eu olhei pra janela e tinha um capim santo em casa. Eu falei, peraí. Peguei, fervi, depois triturei, falei, dá pra fazer. Botei o creme de leite e gelatina. O que eu acho fantástico é isso. Às vezes só quem vai entender. Minha esposa fala, quando eu começo a falar de cozinha, o mesmo prazer que me dá cozinhando, me dá falar de cozinha. É praticamente a mesma coisa. Então, a gente começa a conversar e a conversa vai fluindo, falar de comida, de panela. Então, só vai entender quem tá nessa órbita aí, quem tá girando nessa órbita também. Todo cozinheiro tem o seu estilo de cozinha predileto. Aí eu vou fazer meio que um ping-pong. 3 situações. Estilo de cozinha, você tem uma predileta? Uma escola? Eu tenho a cozinha, uma contemporânea regional. Eu acho que é bem essa pegada, né? Da regionalidade, do contemporâneo, ali essa pegada italiana também, risoto, massas, vem pro regional. É uma parte que me identifico bastante. O ingrediente predileto? Coentro. O meu é alho. Adoro alho. Alho pra mim ele é perfeito. E a cozinha que você não tem que fazer porque tem que fazer. Pode falar. Essa assim, que alguns eu tenho a gente faz que o alimento é sempre desafiante, mas essa cozinha, essa pegada oriental ainda é uma cozinha que eu faço com todo amor e todo respeito ao alimento, mas assim, é uma cozinha que eu ainda eu ainda tô namorando com ela ali pra pegar mais uma intimidade com ela. Você está à frente de restaurante de terceiros, mas tem a ideia o seu? É normal. Breve, tem Opa, sim. um spoiler. É um spoilerzinho aí. Vindo Tem aí. muita novidade boa aí também. Tem algum projeto dentro da gastronomia que você ainda sonha fazer, que seja ou em restaurante, ou em prato, ou em
atendendo alguma coisa ou criando alguma coisa para pessoas, tipo escola, formação? Uma escola. Uma escola passando a verdade de como funciona a cozinha. Eu tenho isso aí que já martela no coração já tem um tempo já. Cara, você conheceu a minha, né? A academia de Sim, chefes. sim, Cara, sim. foi a melhor coisa que eu fiz na gastronomia. Foi ter a escola. Porque é muito legal você ver uma pessoa aprendendo a cozinhar, velho. Acho que é uma das melhores alunas que eu tive. Você lembra o nome dela? Ela passou uma semana comigo. Ela ia casar. Ela não sabia cozinhar. Ela foi um intensivão Intensivão vindo mesmo. de lagarto todo dia para aprender a cozinhar. E Desafiante, ela né? aprendeu a cozinhar. Ela não sabia nem abrir um saco de arroz. E você vê a pessoa se transformando através da sua orientação. Não tem. Não tem preço, não. Nossa, É cara. impagável, é impagável. É muito. Como um cozinheiro, como é que você vê a nossa cozinha? A cozinha do Nordeste, a cozinha brasileira, você que está envolvido agora num concurso, né? Você está É. tá capitaneando um concurso de gastronomia. Eu tô sendo jurado agora aí, recente, né, um concurso de comidas típicas aí. Como é que você vê a gastronomia brasileira nesse mundo todo de... Porque a gente tem esse glamour de estrela Michelin, mas como é que é a nossa cozinha? Deve a alguém? Eu acredito que ela por si só, ela já fala por ela. É uma cozinha é como se fosse um aconchego de mãe. Ela abraça, é uma comida que abraça. É a cozinha mais afetuosa que tem, né? No meu prisma, assim, é uma cozinha que abraça. É como se fosse um abraço de mãe, né? Você se sente paizão com os alunos? Às vezes, é. Mas na maioria das vezes, sim. Com os alunos que eles demonstram interesse, eles demonstram um diferencial ali na parte da cozinha, eu me considero assim. Agora tem sempre, como na vida, né? Algumas pessoas fazem por Aí fazer. tem que ter pedra, né, Caminho? É Senão não normal, é vale. normal. Senão não vale, né? Não engrossa o calo do pé, né? É, se o Michael pudesse voltar 10 anos atrás, o Michael de hoje, com a experiência que você tem, pudesse voltar lá atrás e dar uma sussurrada no ouvido, ele diria alguma coisa. Essa pergunta agora é forte, hein? É... Porra, travei agora, hein? Forte pergunta, hein? O que eu falaria? Escolha com paciência. Tenha um pouco mais de calma. O Te Michael, atrapalhou no início? eu sempre, acho que por personalidade, eu sempre fui muito eufórico, né? Um pouco até em alguns momentos de pico de estresse, né? De personalidade, tô trabalhando, já melhorei muito já. Mas assim, eu teria um pouco mais de cautela em algumas situações, profissionalmente. A gente tá chegando no final. O que a gente pode encontrar do teu trabalho hoje lá em Itabaiana, Pizza Carbar. no Pizza Carabao? O que a gente encontra de cozinha com a sua assinatura lá? Inclusive, mandar um abraço para Cleberto aí e Maiara, né? Todos os gestores lá, proprietários. O que vocês podem encontrar lá, o melhor de mim como profissional e o melhor da gastronomia. Tudo que eu aprendi da gastronomia contemporânea e regional da cidade, né? Toda essa mistura de ingredientes regionais, como a castanha, que a gente tá brincando muito aí com esses ingredientes. Inclusive, agora estamos lançando pratos novos agora também, com ingredientes, dando esse frescor aos ingredientes sazonais, né? Dando essa repaginada aí no A cardápio gente também. pode falar uma coisa, né? Eu já tinha percebido de uns anos pra cá, Itabaiana tem ficado ousada, né? Bastante, Em relação a restaurantes. Bastante. Então, tá subindo muito o nível também, vários Isso é bom, né? restaurantes. Muito bom. Pra muito vocês, bom. chefes, é bom esse desafio, né? Muito bom. Escutei até recente, falando também que a gente conversa muito, que é a referência que eu tenho hoje, minha esposa, a gente desabafa muito com coisa pessoal e mais profissional também, bem bacana esse bate-papo. E a gente fala o seguinte, que até a Alex Ferreira também fala isso aí, muitos restaurantes e pouca mão de obra. A conta não tá fechando. Só essa semana agora eu recebi quase acho que umas 7 ligações aí, mais ou menos, de profissionais da área e empresários também do segmento, tentando captar pessoas. Inclusive, propostas de trabalho sempre vão aparecendo por ligação, se está disponível no momento ou não. Quando eu abraço a causa de um projeto, né, quando eu começo a chefiar uma cozinha, eu costumo falar sempre, dinheiro você recebe em qualquer lugar, por ser competente e gera resultado com o que você faz. Agora, o propósito, não. Eu quero ver
todo restaurante que eu passei, eu quero ver ele tentar chegar o máximo ou chegar mais ou menos ao máximo que ele pode ser, do que ele pode ali gerar. É como se fosse um filho que você vai pegando pequeno para criar e vai vendo ali o que ele pode chegar e ter um resultado bom para ele. É mais ou menos essa metáfora aí. Então, assim, é um ambiente. Itabaiana hoje está crescendo muito, né? A gente tem que captar melhor para ter um resultado melhor. Se você captar errado, vai ter um resultado ruim. Mas infelizmente é uma coisa que a gente vê há alguns anos, né? A área de gastronomia uma das maiores dificuldades da gastronomia é a equipe. É a mão de obra. É conseguir mão de obra. É o custo de mão de obra, exatamente. Então, mas é desafiante. É isso que eu acho interessante. Dá pra gente manter, você manter a equipe motivada todos os dias, é bem desafiante. Às vezes chega o auxiliar, o cozinheiro, ou ali seu subchefe não tá bem, você tem que contornar, né? Tentar ali ser psicólogo, tentar acalmar o que for, e tudo tem um limite. Porque, infelizmente, a realidade é essa. Um PJ não é CAPS, verdade? A gente paga a conta com dinheiro. Então tem que ir no final da conta ali, o empresário ter o prolabore dele, ter a parte que cabe a ele, e o colaborador, sim, que é parceiro da empresa e também quer gerar resultado com isso. Ele quer também a parte dele, que ele faz acontecer, mas tem algumas pessoas que, alguns só estão por dinheiro, outros por alguns motivos que talvez eles nem sabem quais são. Acordo. Por que você acorda? Eu costumo chegar ao seguinte, na entrevista, né? Quem é você? Por que você está aqui? Por que você veio aqui? Porque eu estou desempregado. E algumas pessoas não sabem nem responder. Por que você acordou hoje? Porque você veio acordar e veio para a cozinha. Já teve situações de cozinheiros aí chegar e... Não, porque eu me atrasei, porque isso, um dia mata um pai, um dia mata uma mãe, né? E cada dia morre alguém da família. E sempre aquela coisa, não, ele tem um potencial enorme, mas nem ele sabe. Eu acho interessante você falar isso, a gente chegar indo pro fim, que é assim, Michael, comer ninguém nunca vai deixar de comer. Sempre vai ter... A pessoa nunca, mesmo na dificuldade, ela ainda tenta ter o dinheiro para poder ter um lazer fora de casa. Sim. Seja para comer um cachorro quente, seja para comer um caviar. E o bom cozinheiro, ele nunca está desempregado. Exatamente. Porque o bom cozinheiro, ele é o contrário, ele é disputado. Exatamente. Ele é disputado. Perfeito. E o bom cozinheiro, ele pode, inclusive, fazer o seu preço. Porque todo mundo vai querer aquele cara. Não necessariamente ele é um chefe, mas é um chapeiro bom. Sim. É um cara de massas muito bom. Um profissional de cozinha, seja qual for o segmento, exatamente. Ele nunca vai ficar desempregado, se ele for bom. Porque a gente ir aqui por Aracaju, a gente teve agora uma leva aí de uns 4, 5 restaurantes finos inaugurando. E é uma tendência. Bons cozinheiros são recrutados assim... Eles saem e quer quanto para vir para cá? Porque sabe que o cara é bom e vai dar o resultado. Exatamente. Hoje um chefe bom mesmo aí, de acordo com a média costuma ter até no meu Instagram lá, quanto ganha um chefe de cozinha. É de acordo com o que você sabe. Quanto mais você sabe, mais você pode ir ali barganhar salário, nem exigir. É barganhar o salário, chegar ali naquele acordo ali de cavalheiros e conversar, porque sabe que é algo que vai dar muito resultado para o restaurante. Porque um bom chefe, ele vai controlar a sua equipe, organizar a sua equipe, desperdício que a equipe faz, gera todo o seu CMV e vai dar resultado. Você falou uma coisa que pouca gente, público comum, não conhece. E ficou uma coisa muito restrita dentro da gastronomia. 2014 para 2015, Salvatore Loi saiu da família Mancini. E sem querer, ele criou um termo chamado Lei Salvatore Loi, que o Salvatore Loi começou a ser disputado pelo nome dele. Pelo nome Salvatore Loi, um chefe de cozinha. Então ele disse, eu só vou trabalhar por tanto. E começaram a pagar isso. O que aconteceu paralelamente? O valor dos salários começaram a subir, porque todos os chefes começaram a entender, eu tenho o meu preço. Eu valho tanto, então só vou trabalhar por tanto. Perfeito. E todo mundo começou a pagar os valores. Excelente observação, Marco. Agora, assim, tem algo que eu vejo para mim é o seguinte. Tem alguns profissionais que chegam exigindo salário, mas do meio pro fim, ele não vale o que ele pede. Porque ele não entrega o que ele falou. Ele fala que vale 10 mil. O chefe hoje, que é só um cargo do setor onde você trabalha, mas ele tem que dar resultado como chefe. Resultado financeiro, resultado de gestão, resultado operacional. Tem que fluir. A gente tem que entender uma coisa. Tem que dar resultado e ponto. 10 mil reais salário. Só um exemplo aqui. 10 mil.
Mas o cara tem que fazer valer 10 mil reais. Cara, mas eu sou chefe, ganho 2 mil reais. Peraí, chefe de onde? Peraí, a gente tem que... Pra gente entender que você tem que ganhar mais, você tem que saber mais também. Saber mais tecnicamente, operacionalmente falando, e acabou. Uma cozinha que você chegar hoje, você chegar e chamar um profissional que tá de liderança, ele vai estar... não é regra não, mas a maioria, ele vai estar ali querendo ir embora. Só se tiver bem resolvido ali como pessoa também, que eu costumo falar que é tudo entrelaçado. Pra onde você vai, você leva você. É o pessoal e o profissional. A gente falou aqui, se você estiver bem, você cozinha melhor. O seu pessoal interfere totalmente no seu profissional. Você acha que a nível de gestão de um empresário, se ele colocasse, em vez do salário, ele desse um percentual de produtividade, eu acho que separaria os oportunistas? Dividiria, sim. Separaria o joio do trigo aí. Porque quem trabalha por produtividade e resultado vai Ganha abraçar mais. a causa da porcentagem. E vai ganhar abraçar a mais. causa. E são pessoas diferenciadas. Que o cara... O gestor empresário, ó, esse cara aqui é diferenciado. Esse cara tem que puxar pra mim, velho. Esse cara não tem visão de funcionário. Esse cara tem visão de dono. Então, a pegada é puxar esse cara pra mim. Quanto mais restaurante ganha, mais eu tô ganhando. Se tá gerando bem, meu irmão, eu tenho que dar, passar por minha mão e tá também pra ele também. É que ele tá me dando resultado. Então, hoje em dia, uma coisa que já vem, eu costumo falar, o resultado negativo da profissão tem a ver também com alguns empresários que trataram mal essa profissão. E fizeram os profissionais de cozinha se enxergar como uma minoria fraca. Tratavam, a maioria deles são semi-alfabetizados, a maioria. Eu já trabalhei com muitos cozinheiros, assim, que saia comando e não sabia nem ler o papel. Aí ficava com vergonha, sempre eu tive graças a Deus, essa maturidade de entender, conversar e saber conduzir essas situações. Chefe, vem cá no particular, ó, fique tranquilo, quando sair me chame, beleza? Tá bom, chefe. E senti já ganhava naquele momento a confiança do cozinheiro ali. Mas são excelentes cozinheiros, né? Então, basicamente, seria isso aí. Buscar mais uma capacitação profissional e recrutar melhor. E dar uma oportunidade para quem queira aprender de verdade. Porque o empresário, Marco, faz o seguinte, ó. Claro que não são todos, tem uma pequena parte. Ele investe 1 milhão na cozinha. Seu equipamento de ponta e sua mão de obra principal, que é o que vai manipular a sua cozinha, ele quer pagar pouco, quer pagar barato. Né? Então tem que recrutar melhor. Michael, a gente sempre chega no final da entrevista e faz 2 perguntas, vai ficar estranho perguntar para você. Mas tem que ficar no sentido do podcast. Eu pergunto para todo mundo aqui. Primeiro, o Michael tem alguma comida que é a dele? É a sua que você para o mundo por ela tem um valor especial para você, sentimental, ou uma memória, tem um prato que esse é o seu. Para comer e fazer, só para comer? Comer. Pronto. Minha mãe, eu falei nesse podcast que ela cozinha mal, né? Ela mesma fala, mas tem uma comida dela que é bem afetiva, da mão dela que ela faz, é uma galinhada. A boa e velha galinha. Né? Que ela com batatas, quiabo, e que pra mim é o que marcou dela, né? Que ela, por mais que ela fale que não gosta e ela não saiba, mas esse prato regional ela faz muito bem. Essa galinhada ela faz muito bem. E tem alguma comida que o chefe de cozinha não come por nada nesse mundo? Rapaz, acho que comidas muito exóticas aí que fugem do meu paladar. Os grilos da vida. Isso aí não vai não. Agora assim, teve carne aí, andou, rastejou, a gente vai, bota sal e come. Só não vale crua. É verdade. Um teiozinho vale também. Né? Ainda come, é bom. Michael, foi bom aqui esse bate-papo contigo. Você é o primeiro chefe de um programa que é apresentado por um chefe. Me sinto honrado, né? Me sinto honrado. Tem um nome bem temperado, porque o bate-papo é bem temperado, como boas comidas são bem temperadas. Eu te agradecer muito, porque aqui a gente não falou de comida, a gente falou da profissão, tudo que envolve essas dificuldades, os desafios, a conviver com pessoas, liderar pessoas, se formar. Uma hora eu vou desistir, uma hora eu vou continuar. Amadurecimento, porque é uma profissão que força a gente a amadurecer até antes da hora. Verdade. Muito isso. Muitos chefes se formaram muito jovens. Gordon Ramsay foi trabalhar com o Mark Pierre White com 18 anos.
Melhor escola ele não poderia ter tido. O cara com 18 anos tinha perdido o pai e teve que amadurecer assim, rápido. O Jamie Oliver é um outro que amadureceu muito rápido, muito jovem. A profissão vai ser sempre desse jeito. E pouca gente entende isso. Vê ali, só o Instagram, chefe fulano de tal. Ah, que bonitinho, não sabe. Calma, vamos separar quem é. Verdade. Quem é o do caveiro e quem é o borboleta. E até a gente chegar lá nesse ponto do cara que só finaliza o prato e quem vai buscar realmente o conhecimento dele vai saber separar. É bem difícil. O cara que é raiz mesmo, que tá só finalizando o prato, que é bom de verdade, e o cara que tá ali só, né, fantasiando ali. Então, assim, a gente conheceu a profissão e conheceu o Michael Dora. Maravilha. E pouca gente... Satisfação demais. Vamos conhecer mais ele, vai lá em Itabaiana conhecer o trabalho dele, ele já passou por aqui. Tem um spoiler aí, depois ele vai descobrir esse spoiler que é. Mas, assim, para quem assistiu e ouviu um pouco disso, que mensagem você deixaria para as pessoas conhecerem mais o Michael e conhecer a profissão de chefe? Primeiramente, falo para vocês que tá entrando agora no segmento da alimentação, mantenha o foco e crie um plano de carreira. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai ser caminho, né? Então, crie um plano de carreira, tenha paciência. Primeiramente, esse ponto, tenha paciência e tenha coragem e estude. É o meu recado que eu deixo para vocês, né? Pessoal, que honra receber o primeiro chefe de cozinha no nosso programa. Tivemos aqui uma confeiteira, uma barista, mas o Michael abriu a categoria chefes. Obrigado. Aqui. Muito obrigado. Te agradecer muito. Conheço esse menino, começou lá na faculdade, foi meu aluno. Aguentei uns dias ele dormindo na aula, mas também vi quando ele quis abraçar, ele me ligou para perguntar, professor, o que eu posso fazer isso, estou com dúvida, vai lá, Maico, faz. Acho que a sua pós-graduação foi uma indicação, né? Sim. Você tem a mesma pós-graduação que eu. E assim, é muito bom quando a gente vê profissionais independentes de ser chefe de cozinha. Quando a pessoa descobre que ela é aquilo que ela tem que fazer, qualquer emprego, primeiro você tem que se divertir e ser apaixonado por ele, senão ele fica chato. Ninguém sai de casa para trabalhar. Infelizmente, a maioria não tem essa felicidade de trabalhar no que gosta. Mas quando você descobre e tá naquilo que gosta, é outro patamar. É outro profissional. Verdade, né? verdade. O cara que joga a bola porque quer ser rico, famoso, é perna de pau. O cara que joga a bola com o joelho infiltrado porque ele não quer perder aquele jogo, ele é o jogador diferenciado. Eu costumo falar assim, Marco, você vai ter que fazer alguma coisa na vida, gostando ou não. É melhor que você goste. É a melhor parte. É melhor que você goste. Então, deixei aqui as redes sociais para você conhecer o Michael, conhecer o trabalho dele, ir lá no restaurante conhecer, experimentar o tempero dele e conhecer a vida do chefe de cozinha. Não é fácil, mas respeitem mais. E fica essa dica. Você vai no restaurante, saiu tudo bem, o prato foi normal, não foi exuberante, não foi aquele, meu Deus, eu comi uma coisa... Foi normal, estava bem temperado, bem feito. Manda um recado para a cozinha. Manda lá. Bota um guardanapo. Pessoal, parabéns. Estou satisfeito com o trabalho de vocês. Isso dá uma energia numa cozinha que vocês não têm noção. Eu costumo fazer isso. Recentemente eu estava em Recife com a esposa. A gente jantou na família Juliano. E quando o maître terminou, veio perguntar se estava tudo certo. Eu falei, olha... Passo pro pessoal da cozinha que o jantar os pratos estavam perfeitos, tanto que eu costumo comer as coisas, cada um pede um e a gente vai, viram dois pratos e os dois estavam perfeitos, muito bem temperados, tudo, nada anormal, mas eu falei, manda para a equipe lá da cozinha, tá, parabéns, se ele transmitiu, como aconteceu comigo e o Marcel, que, vem aqui na cozinha que o pessoal, você dá esse recado lá, cara, eles ficaram alegres em ver uma pessoa ali para falar, pessoal, mesmo, o pessoal gosta mesmo, porque você não sabe o duro que é estar ali na cozinha, porque é um trabalho pesado, o corpo sofre muito, a gente tem marcas pelo corpo, não tem dor de cabeça, não tem insônia, porque a gente tem que fazer o prato. Então, valorize esse trabalho de cozinheiro, é um trabalho valoroso. Tem até umas marcas aqui também no braço, um pouquinho. Eu tenho cicatrizes, faltando... Tem gente que já teve amputação, sim, cara. Trabalho, eu tenho uma amiga que tem uma cicatriz de ponta a ponta no braço. São as marcas da gente. São as marcas dessa profissão e a gente gosta. O pior é isso, a gente gosta.
A gente sai do trabalho e ainda vai cozinhar em casa. Porque a gente tem uma vantagem, mas se a gente pisa na bola, é só fazer um jantarzinho em casa, tudo melhora. Não é? Tudo é o nosso truque. Pessoal, para vocês que acompanharam esse episódio do Bem Temperado Podcast, agradecer aos nossos patrocinadores, Tioli, Casa da Música. Você vai lá, se inscreve no canal, ative os sininhos para receber notificação, curta essa entrevista e outras, comente essa entrevista e outras. Lembre, toda segunda-feira no Spotify, a entrevista de hoje, na próxima segunda, ela vai estar lá o áudio para você ouvir e aqui no YouTube você assistir com imagens e colorido e essas caras feias que a gente tem. Mas acompanhe. A nossa audiência a gente tem que agradecer sempre. Vocês são incríveis. E como eu sempre encerro, próxima semana, quarta-feira, 20 horas, mais uma entrevista. Na verdade, mais um bate-papo bem temperado. Então, até a próxima semana, pessoal. Obrigado.